Falando agora em economia, a inflação tem avançado em maio. E os consumidores pernambucanos têm sentido o peso no bolso no momento de pagar as contas de consumo ou levar alimentação para casa. Certamente você já ouviu falar em inflação, mas você sabe exatamente o que é? A inflação ela é medida pelo IBGE, né, e é uma composição de diversos segmentos com a variação dos preços deles ao longo do tempo. Então, quando esse preço ou esses preços se elevam a um nível acima do esperado, você tem uma inflação mais elevada. Quando ele se mantém de certa forma estável, o impacto no cálculo da inflação é menor. Ela pega diversos setores, pega alimentação, vestuário, transporte, todos esses segmentos para uma família básica de 4 pessoas que precisam se alimentar, se deslocar, se vestir, contratar serviços. Então o IBGE faz esse acompanhamento dos preços. No mês passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a inflação oficial brasileira foi de 0,57%. O acumulado no ano é de 2,09%. Já a Fundação Getúlio Vargas divulgou uma pesquisa que apontou que a população sente que essa porcentagem é bem maior. Para os consumidores do país, a inflação pode chegar a 5,4% nos próximos 12 meses. Este economista explica que quem tem rendas mais baixas sente mais a variação de preços, principalmente quando se refere a alimentos, gás e aluguéis. Realmente esta é a sensação, porque eles vão comprar aqueles alimentos ou comprar aqueles serviços e produtos que tiveram um reajuste maior do que o reajuste médio da inflação da economia como um todo. Então isso termina fazendo com que os mais pobres tenham a sensação de uma inflação mais alta, porque de fato ela está sendo. Então quando você faz uma separação por segmentos de renda, ou seja, para os mais pobres, tem determinados reajustes de preços na economia que terminam gerando uma inflação mais elevada se a gente analisar somente esses itens, tá? Que para os mais ricos talvez não tenha o mesmo peso. Apesar da instabilidade política e das dúvidas quanto ao cenário internacional, a inflação no Brasil está controlada, ou seja, estável. Isso permite que os bancos negociem melhores taxas de juros. Mas para que esse cenário continue, segundo este especialista, o governo precisa diminuir gastos e aprovar algumas reformas. Nós hoje temos já há um longo período uma inflação controlada, né? Temos a inflação que está ou no centro da meta, que é determinada pelo Banco Central, ou tem ficado entre o centro e a banda inferior. Isso é uma situação macroeconômica muito estável, os preços da economia estão, de certa forma, controlados, tendo essa inflação dentro do centro da meta, e isso faz com que o Banco Central tenha liberdade para diminuir a taxa de juros da economia. O Brasil tem uma situação já de 5 anos de déficit das suas contas. E um dos grandes itens que tem trazido esse déficit é a Previdência. Então, tem se discutido muito a reforma da Previdência, né? Já há um certo consenso que essa reforma é necessária, apenas a forma como ela vai ser aprovada é que tem sido discutido. Se essa reforma passar, nós vamos continuar tendo esses momentos de inflação controlada. Se essa reforma não passar, aí vamos ter uma bola de neve na economia, porque o governo vai se endividar cada vez mais, esse endividamento vai chegar num nível insustentável, vai virar quase que uma Argentina, uma Venezuela, uma Turquia. E o Brasil, o governo talvez até tenha que emitir mais dinheiro para tentar pagar suas dívidas. E isso tudo que eu descrevi agora termina gerando um impacto na inflação brasileira.